Olá, Ineg, é sempre um prazer falar com você e com os amigos da Band News FM. Então vamos lá. Do jeito que o texto foi aprovado agora de madrugada, não tem muita possibilidade do STF ou do Poder Judiciário aplicar ou não aquilo que foi aprovado. E eu dou exemplo. Por exemplo, a unificação de dois crimes, né? Aquilo que no juridiquês a gente chama de consunção, não é? Você tem o crime mais grave, o crime menos grave. Como é que o STF decidiu em relação ao Bolsonaro, né? Ele foi condenado por 5 crimes, então um deles é mais grave, outro menos grave, e aí somou a pena de todos os crimes, especialmente desses dois: atentado violento à democracia e tentativa de golpe. Então, o que diz o projeto de lei? Você unifica esses dois crimes, aí aplica uma pena só, sem somatória. Então, aí não dá para o Poder Judiciário pensar se aplica ou não aplica, o INEG. Mudou a lei, ou vai mudar, e você tem razão, se virar lei daqui a um tempo, se o Senado aprovar, não tiver alteração, se o presidente Lula sancionar ou vetar, se o veto for derrubado, e assim por diante, então não sobra muita margem para o Poder Judiciário não aplicar. O Poder Judiciário tem que aplicar a lei, não é? Então, em relação a esse ponto, não tem muita dúvida. Agora, vamos lá tentar dar um número prático para a gente raciocinar. O Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses. Por esse novo cálculo, a pena seria reduzida para algo em torno de 20 anos. E aí eu entro na sua pergunta. O que diz a Constituição? Por enquanto, eles não mudaram a Constituição por causa do Bolsonaro, né? Então, o que diz a Constituição? Artigo 15, inciso 3. Existe suspensão de direitos políticos pelo tempo da condenação. Então, se reduz de 27 anos para 20 anos, ele ainda assim fica com os direitos políticos suspensos por 20 anos. Porque o pessoal está falando muito hoje, e o próprio relator falou ontem, né? Pelos meus cálculos, porque também mudou a lei de execuções penais. Então, em vez de exigir 25% do cumprimento da pena para sair do regime fechado e ir para o semiaberto, agora é 1/6, mais ou menos 16%. Por isso que estão falando, o Bolsonaro sai com 2 anos e alguns meses. Sim, sai com 2 anos e alguns meses do regime fechado para o regime semiaberto, o que não tem nada a ver, e é essa a sua pergunta, com a suspensão de direitos políticos e depois mais a lei da ficha limpa, que você bem lembrou, que são mais 8 anos de inelegibilidade. Então vamos arredondar. 20 anos de suspensão, mesmo com a alteração da pena, mais 8 anos de elegibilidade, vai dar aí 28 anos. Para quem já tem 70 anos, eu não vou desejar a morte antecipada de ninguém, mas 70 mais 28 dá 98, vai ter alguma dificuldade para fazer campanha eleitoral com 98 anos, né, Eneg? Agora, tem ouvinte já escrevendo, ouvindo a nossa entrevista, e o Wilson de Santo André, ele pergunta o seguinte: obviamente o projeto é um projeto de lei, ele vai para o Senado na sequência e depois ele vai para a sanção presidencial. Indo para a sanção presidencial, trechos podem ser vetados. Eventualmente, a gente não sabe o que vai acontecer, pode ter um acordo e não ter. E o presidente tem prazo para isso? Se o presidente enrolar, então a aplicação, porque não é como no imposto de renda, não tem aquela história de se não aprovar em dezembro, só vale a partir de 27. Aprovou, sancionou, publicou no Diário Oficial, está valendo, né, Rolo? Mas como é que é essa coisa do prazo para sanção presidencial? É a pergunta do Wilson de Santo André. Então, vamos lá para o Wilson. Tem prazo, sim. O presidente não pode ficar segurando o projeto, ou a sanção, ou o veto, por quanto tempo ele quiser. Tem prazo, sim. Vamos imaginar o Ineg e o Wilson, né? O próprio presidente do Senado, Alcolumbre, falou que quer votar isso antes do recesso. Então, vamos imaginar que ele vota até a semana que vem, antes do recesso, vai para o presidente. O presidente vai ter 15 dias, mas aí tem feriado no meio do caminho. Vamos imaginar que até o final do mês de janeiro ele tem que sancionar ou vetar. Aquilo que for sancionado, portanto não for vetado, já é publicado e passa a valer. Então vai depender dos pedaços dos trechos. E aquilo que for vetado volta para o Congresso e o Congresso também vai ter prazo para examinar os vetos. E aí pode derrubar os vetos também, como a gente viu agora recentemente, né? Vários vetos que foram derrubados do presidente. E aí, então, vai ter um prazo para o presidente vetar ou sancionar? Sim.
E aí a gente pode subir um degrau no raciocínio, Oineg, que é a questão da inconstitucionalidade, se for o caso de alguém arguir. Já ouvi hoje manifestações de alguns também colegas meus dizendo, mas é evidentemente inconstitucional. Eu não vejo assim, hein, Oineg? Eu penso que é um direito do poder, aliás, não é direito, é obrigação do Poder Legislativo trabalhar, fazer as leis, mexe na dosimetria, não mexe, unifica os crimes ou não, esse é um problema do Poder Legislativo. O único ponto que eu acho que o presidente Lula, de repente, pode se agarrar, e aí sim o STF pode considerar inconstitucional, é o raciocínio de dizer que esta lei foi feita para o Jair Bolsonaro. A lei não é feita para uma pessoa, a lei é feita para todas as pessoas na mesma situação. Então, se alguém entender que a lei é só para o Jair Bolsonaro, lógico, vai beneficiar outros, mas ela foi feita por encomenda para o Jair Bolsonaro, aí eu acho que abre uma porta para dizer que ela é inconstitucional. Agora, algumas pessoas do 8 de janeiro, por exemplo, a Débora do Batom e outros que viraram símbolo de um excesso do judiciário por apenar pessoas que fizeram pouco e foram muito sancionadas, atingidas pela lei de forma bem violenta. Algumas dessas pessoas saem muito mais cedo do que parece. Algumas pessoas, até porque já estão detidas e tal, podem sair já? Sim, porque aí se houver essa alteração, né, do tempo de mudança de regime, de 25%, 25% é um quarto, um sexto da pena, que é mais ou menos 16%, aí tem que fazer o cálculo um por um, cada réu que foi condenado, e é possível que eles saiam já. Agora, já entre aspas, né, Oineg, depois que a lei entrar em vigor, mas é possível que eles sejam liberados bem mais cedo. Vamos voltar no Jair Bolsonaro. A conta que é feita sem a lei é que o Jair Bolsonaro iria cumprir em regime fechado 5 anos e pouco, menos de 6 anos. 5 anos e meio, mais ou menos. Com a lei, isso cai para 2 anos e meio. Então, mesmo o raciocínio matemático é feito para todos os réus. A mulher do batom, o lavrador humilde, todo mundo que, de repente, estava lá na hora errada, né? Doutor Alberto, Humberto Ferretti quem fala, prazer falar com o senhor. Eu tenho uma dúvida que é uma dúvida também de muitos ouvintes, né? O Supremo já declarou o trânsito em julgado da ação que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro, ou seja, se esse projeto de fato virar lei, ele vai virar bem depois desse status ser atingido. Ainda assim, é possível retroagir nessas penas, e por quê? Isso, Ferretti, boa tarde, é um prazer falar com você também. Boa pergunta, e é isso para todo mundo entender. A nossa Constituição permite a retroatividade da norma posterior, que é o que você falou, vai ser sancionada ou vai entrar em... Acho que a gente perdeu o contato com o doutor Alberto Rolo, justamente repercutindo a questão do PL da dosimetria. Vamos tentar retomar o contato com o doutor Alberto Rolo? Temos de volta o doutor Alberto Rolo. É o vento, vocês estão falando de árvore, aqui também cai árvore e cai internet. Né? Então, vamos lá, todo mundo está sofrendo. Então vamos lá, respondendo objetivamente, a nossa Constituição permite a retroatividade da norma mais benéfica. Então, ainda que a lei seja sancionada lá na frente, janeiro, fevereiro, ela vai retroagir sim, mesmo nos processos onde já existe o trânsito em julgado, como você lembrou, vai afetar todo mundo porque ela é mais benéfica. Então é possível. Se fosse pior, se fosse piorar, aumentar a pena, aí não retroage. Mas como ela é benéfica, retroage sim. Isso é um costume dos países, das democracias modernas, né, como o Brasil ainda pretende ser, que mudou a lei porque houve uma evolução do legislador, uma evolução da sociedade, então se a lei é mais benéfica, ela retroage. Então vai ser aplicada sim.